Fala pessoal, tudo bom? Entrei um pouco antes aqui para testar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Beleza, beleza. Ó, o pessoal já está entrando. Opa, que bacana, pessoal. Vamos aguardar aí o nosso convidado entrar de hoje. Ulisses, olha quem entrou já. Tiuli já entrou. Já estou aceitando ele aqui. Fala, Filipão, beleza? Como é que você tá, querido? E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Feliz de estar falando com você aí. Tá falando do Brasil ou dos Estados Unidos? Tô em Orlando, cara. Tô em Orlando. Eu que tô muito feliz. Eu vou falar no meio da live aqui, cara, mas eu queria te dar uma notícia. Não sei se Ah, você lembra a data, mas eu tô aqui. Você sabe que eu escrevo tudo, né? Então eu tô aqui com o meu iPad, ó. Não sei se dá para aham. você ver a nossa reunião, dia 8/3/2019, cara. Foi quando você me colocou nesse mundo, que você foi lá no meu Caraca, já faz mais de escritório. um ano já. Um ano, cara, voando. E aí eu tô aqui com a pauta toda do que a gente falou, Uli. Pô, cara, eu só tenho a te agradecer. Como é que você quebrou as minhas crenças limitantes? Como é que você me colocou nesse mundo? Nós vamos falar um pouco na live, cara. Nós vamos falar um pouco na live de como é que essa nossa amizade de mais de 10 anos, que eu acabei de postar no meu Instagram, a gente falava muito, eu mais velho que você, falava muito de viagem, e o sentimento que eu tenho, cara, é que você estava se preparando para essa sua grande jornada, meu irmão. Eu tenho que te dar muito parabéns, realmente. Aquelas nossas conversas não foram em vão e você, aí nesse seu período, está mudando a vida de muita gente. E antes de você falar, cara, eu quero te mostrar uma outra coisa só para o pessoal que você vê que falar contigo é fogo, né? Já tem 200 pessoas em 2 minutos. Só para deixar claro como eu te escutei e eu sou um bom aluno, cara, na Ah. pauta aqui, você falou para mim assim, Felipe, leia Perennial Seller. Olha, esse livro é muito bom, cara. Aí depois você falou assim, cara, venha com jab, jab, right hook. E Alegria. aí você falou para mim da fórmula de lançamento, que eu fui e fiz, tá? Foi o terceiro ponto que você falou. O quarto ponto, cara, você falou, leia as armas da persuasão. E obviamente eu Alegria. segui. Quinto ponto, Persuasion. sexto ponto, Uli. Brain Influence. Esse livro é muito bom também. E o último livro. Jeff Wall. Ah, esse livro é muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Putz, Cara, cara, só... eu quis mostrar isso aqui para as pessoas verem assim. Primeiro, o quanto eu acredito e confio em você, meu irmão. O quanto você influenciou a minha vida. O quanto você quebrou minhas crenças limitantes. Você se dispôs, e já famoso, tá? Já famoso. É importante dizer que lá no dia 8 de março de 2019 você já era o Tiuli. Não era mais só o meu amigo Ulisses Dias. Cara, você se dispôs aí no meu escritório e fica lá quase 4 horas quebrando as crenças limitantes do seu amigo, cara. É gratidão atrás de gratidão, cara. Muita gratidão. Pô, mas você merece, irmão. Essa troca aí, ela com certeza não é unilateral, ela é bilateral. Aprendo muito com você. E quero que você ensine aqui também a toda essa audiência aí que está prestigiando a gente com a presença aqui. Primeiro, olha só, a diferença com certeza está em você, porque esse mesmo papo eu falei com várias outras pessoas e a diferença, ela realmente ela tá na execução, tá? E assim, a gente está executando, só que o processo ele vai melhorando com o tempo. Então a gente tem que repetir essa conversa de 4 horas de novo, porque já tem mais coisa gostosa para adicionar, mais livro importante e com certeza a tua experiência ela vai somar para a minha também. Eu sei que tu fez o teu curso aí, mais de uma centena de aulas. O Rover falou que ele viu as aulas, ficou muito contente aí com o resultado. Então, a execução, ela dá o primeiro estágio para depois a gente ir melhorando realmente aquilo que a gente já fez e construir cada vez mais. Mas vamos aproveitar aí, conta a tua história para a galera que está escutando aqui, brevemente, para a galera ficar impressionada por que tu parou para me escutar.
Não, que nada, gente. Eu sou engenheiro da UFRJ, com mestrado em administração no IAG da PUC, fiz o OPM em Harvard, fiz, trabalhei 7 anos na empresa de engenharia da família. Em 2003, montei uma empresa na área médica, crescemos bastante, chegamos a ter 9 filiais no Brasil, 20 distribuidores. Em 2016, eu vendi a empresa para uma empresa americana, listada aqui na Nasdaq, fiquei como presidente deles no Brasil. E aí vim tirar um ano sabático aqui em Orlando e acabou que a família resolveu ficar. Mas você sabe que a cada 40 dias eu vou ao Brasil, a gente se encontra, obviamente, e essa é a minha história, cara. Depois da conversa contigo, eu tinha montado uma empresa para dar consultoria, eu acabei flipando para dar mentoria na área de estratégia e planejamento. Então, obrigado mais uma vez, essa é a minha breve história. Fiz sim o curso, foi bacana, tenho o Mastermind, mas devo muito a você. É importante as pessoas saberem que até em Lisboa você me ensinou num almoço, tá, cara? Aquele almoço ali no GNC4 foi muito bom, cara. Importante isso. Deixa eu te perguntar já, qual foi a importância desse teu histórico aí como acadêmico para a tua experiência prática como empresário? Porque tem uma ala aqui na internet que adora ficar metendo pau em quem faz faculdade e eu sempre venho defendendo só, galera, a gente tem que nivelar por cima. E você é um cara que tem isso na tua cultura, não só empresarial, mas tu tem também, vive essa cultura da excelência na tua vida pessoal. Explica aí essa relação de academia, em termos de faculdade, mestrado, ir para Harvard, já depois de estabelecido, não tá mais precisando de dinheiro, assim, não vai fazer diferença financeira para você. Eu tenho certeza que foi pela experiência, assim. E como é que isso se relacionava na tua empresa quando você era o líder lá? Perfeito, cara. Para a gente ver como é que a gente está em sintonia, o meu curso ele fala muito de estratégia, mas ele começa falando que, na minha visão, 30% é estratégia, 70% é execução. E aí você puxou esse assunto no início, eu estou gravando vídeos a cada dia para sair no Instagram. Eu acabei de gravar 20 minutos atrás um falando execute já, falando um pouco da crise que as pessoas precisam planejar, mas executar rápido. E aí eu vou falar um pouco da sua pergunta. Assim, para mim me ajudou bastante. Essa base teórica me ajudou bastante. Agora, é importante dizer que eu vi muitos amigos que vieram bem, eu tive uma base forte, eu me formei como primeiro aluno lá na engenharia da UFRJ, me formei com Lounge, a mesma coisa no mestrado da PUC, mas eu vi muita gente que não colocou em prática, que não executou. Então é importante a gente frisar o seguinte, me ajudou demais, e aí eu vou falar por último dos 3 anos do OPM em Harvard, que eu já falei para você assim, você conhece bastante gente, é algo que mudou minha vida, 2012, 13, 14, nunca estudei tanto na vida, mas o bacana de Harvard é que ele não te dá só conteúdo. Você fica lá no primeiro ano, volta e tem 11 meses para executar. Depois você vai para o segundo ano, volta, tem 11 meses para executar. E assim no terceiro ano. Então, assim, Yuri, me ajudou bastante. Essa corrente, eu não tinha nem como apoiá-la, porque o meu passado me ajudou muito, me trouxe a essa posição que, graças a Deus, nós dois estamos, que é, sim, queremos ainda produzir muita coisa, queremos deixar um legado, mas não é mais por dinheiro. Dinheiro é importante, dinheiro é muito importante, mas a gente pode, numa idade nova, pensar primeiro em fazer o bem. Então, minha resposta para você, me ajudou bastante, super importante, mas, galera, tem que botar em prática. Beleza. Aí, Filipão, chegou aqui na hora que eu vou sair da live, galera, rapidinho. Eu já volto já. E aí a gente vai tentar, enquanto isso, que vocês peguem esse aviãozinho e compartilhem com 5, 10 pessoas essa live. Já volto já, tá? Um segundo. Pessoal, enquanto a gente aguarda a volta do Tiúlio, vocês estão vendo que cara bacana? Eu não estou brincando não, tá? Eu mostro para vocês aqui de novo, para quem não viu, tá aqui, ó, a minha reunião com ele no dia 18/3/2019, cara. Cara que realmente mudou minha vida, um cara que veio para somar bastante mesmo. Ó, ele já está voltando aqui. Já vou aceitá-lo. Já aceitei ele aqui. Tá aguardando a entrada.
Meu amigo, mais uma lição pra Ok. gente. Mais uma lição pra gente. Aí, Filipão, então a gente estava falando aqui sobre justamente a tua experiência como engenheiro, depois no mestrado, e você foi galgar aí uma experiência internacional em Harvard. Me diz como é que era o ambiente competitivo lá em Harvard, porque tem muita gente de vários países, de vários setores. O que você percebeu que aquelas pessoas que são líderes, vitoriosas em cada um dos seus setores, qual que é o ponto em comum entre todo mundo que frequenta Harvard lá? Perfeito. Primeira coisa, minha turma, 160 donos e presidentes de empresa, 33 países diferentes, empresas lá imensas. Agora, primeiro ponto que é percebido é o seguinte: ninguém está ali por acaso, todo mundo está ali porque tem vontade de aprender e não para. E todo mundo ali tem dores, cara. Então, assim, dois pontos que eu queria salientar. Todo mundo tem suas dores e só resolve as dores quem se dispõe a pagar o preço para realmente se doar e aprender. Porque a carga horária lá, Uli, é assim, você é obrigado, não importa quem você seja, quanto você tem de dinheiro, tá? Tinham empresas ali, entre as 20 maiores empresas da Índia, eu vi amigo meu dando tip em Boston de $600, caras muito grandes. Não importa quem você é obrigado a ficar no alojamento da Harvard Business School. Você fica num alojamento ok, mas pequenininho, com seu computador, seu banheiro. Você é obrigado a fazer. Você não pode faltar às aulas, nem mesmo chegar depois do professor, senão a porta está fechada. Nós temos um grupo de estudo de manhã cedo e um grupo de estudo à noite. Ou seja, facilmente 16 a 18 horas de trabalho e estudo por dia. E aí você olhar para o lado e ver um cara gigante, super bilionário fazendo o mesmo, cara, tá aí a receita. Tá aí a parte em comum. Pô, irado. Aí, esse é um dos meus sonhos, é fazer isso aí um dia, cara. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, e aí tu, com a tua experiência, vai até poder me aconselhar nisso. Como é que faz para você ser casado, 3 filhos, tá com a mesma mulher, é claro, e conciliar essa agenda super busy do trabalho com também a família? Perfeita pergunta. Isso é o dilema de todo mundo. Tem um amigo meu, eu vou até fazer uma live com ele, que ele fala muito sobre isso, sobre work-life balance. E por incrível que pareça, não dá para ter esse balanço, tá, Olho? Então, em fases da vida, algo pende mais para um lado, e eu que acompanho você vejo o tanto que você trabalha. Agora, a inteligência é não deixar desequilibrar total. Perceber que em determinados momentos você precisa inverter a gangorra. Tá? Tem momentos que você precisa dar um stop, e aí me atrevo a realmente te dar conselho, porque eu acompanho você, a Rayana, e torço por vocês como família. Vai ter momentos, cara, que você vai se assustar, porque o trabalho te suga, te suga, te suga, e uma hora você abre os olhos e você está abandonando a família. Eu cheguei a ficar 60% dos meus dias fora de casa, por causa das Sim. filiais. E aí, cabe a nós tentar puxar esse balanço, cabe a nós participar com a família. É claro que eu tive uma sorte muito... Responder isso hoje para você é muito mais fácil do que há 5 anos atrás, tá? Por quê? Porque eu vendi a empresa aos 41 anos, eu pude tirar um ano sabático, eu pude repensar minha vida, eu pude reconstruir o Felipe, tá? Sendo bem sincero, durante um período eu paguei um preço muito grande, não só de família, como de saúde. A gente também, nós treinamos juntos na Bodytech, mas assim, eu paguei um preço muito grande de jantares à meia-noite, tudo isso. Então o conselho que eu te dou, meu irmão, é sempre fique vigilante. Mas tenha certeza que em momentos... o Fred acabou de entrar, ele fala muito desse assunto aí. Tenha certeza que em momentos essa gangorra vai estar um pouco desbalanceada. Mas, por favor, nunca deixe ela desequilibrar demais, cara, porque pode ser tarde para você retomar. Então, você como um cara inteligente vai entender meu recado. Toda vez que você sentir que está demais de um lado, reforce o outro. Tá? Dê Perfeito. força no Deixa eu outro. entrar aqui, é quase uma terapia, tá? Mas eu confio em você, eu sei que tu vai falar assim de coração. Muitas pessoas, e eu passo por isso também, elas ficam no seguinte sentimento: cara, eu tô bombando, eu tô bombando, eu tô bombando, eu me esforcei tanto para estar aberto para as oportunidades, e aí eu tenho medo de falar não. A questão é essa, eu tenho medo de falar não.
E aí, eu sempre estou me dando mais pro trabalho. E eu ainda tenho ainda uma cultura da minha família de que os homens são provedores e você é dignificado pelo trabalho. A identidade da minha família é que o homem tem que trabalhar. A gente não é bom de esporte, a gente não é o cara mais bonito, mas a gente é muito trabalhador, tá? O que você falaria aí para um jovem de 34 anos que não tem filhos ainda, mas que te admira muito em relação a essas tuas conquistas? Poxa, obrigado, irmão, obrigado. Eu te falaria realmente, Uli, assim, primeiro, nunca nós vamos apagar o exemplo dos nossos pais. Nós dois temos pais muito fortes que vieram do nada, conseguiram nos criar e nos dar uma situação diferente. Então, assim, só que eles viveram uma outra realidade, tá? Esse aprendizado a gente vai guardar para a gente, mas a gente não precisa... Eu, quando faço as mentorias, eu falo para todo mundo o seguinte, eu aprendi um exercício em Harvard que é o seguinte, um dia nós vamos fazer, se defina apenas pelos seus fracassos. É muito difícil, tá, Uli? Isso um professor passou para a gente. A gente tem a tendência de falar, olha, eu era fraquinho, apanhava de todo mundo, mas no ano seguinte eu fiquei forte. Não, não quero saber o ano seguinte quando você bateu. Continua nessa linha. Por quê? Porque a gente começa a perceber que muito do que a gente é vem dos nossos pais, vem da criação que a gente teve. E tudo bem com isso. Agora, a gente não precisa repetir os erros, meu amigo. Vamos pegar os acertos deles e vamos levar para um outro nível. Porque eu acho que, assim como nós dois já conversamos muito sobre isso, a gente tem um amor muito grande pelos nossos pais, mas eu acho que o nosso amor fica maior ainda o dia que a gente cresce um pouco e percebe que eles não são o super-herói que a gente achava. Eles têm defeitos, eles têm falhas. E aí, isso não diminui em nada o nosso amor. Isso só aumenta. Então, qual o conselho que eu te dou e que eu tomei para mim? Cara, eu vou sim espelhar muito o que o meu pai fez. Mas ele me deu a chance de não repetir os erros dele. Entendeu? Então, a dica que eu dou é vamos ser melhor. Um dia meu pai me falou uma frase que eu carrego até hoje. Você, assim, eu e meus irmãos, né, é o único homem que eu não tenho problema nenhum em me superar. Cara, isso foi uma lição muito grande. Entendeu? Então, use o exemplo que você tem da família, mas sim, cara, diga não para algumas coisas. O poder do não, ele é muito importante. Eu demorei mais tempo para aprender. A gente quer abraçar o mundo, a gente quer... Existe também, mais do que o dinheiro, existe um legado que a gente quer deixar, mas toma cuidado, cara. Toma cuidado porque vicia. Alguém que tem 45, ou seja, 11 a mais que você, posso te dizer um pouco melhor, mas sei que na sua família e nos seus amigos também muitos já devem ter te dito. Vicia, cara. Tomara que... E você já vem com uma cabeça diferente, você já vem com um preparo diferente. Eu confesso que as minhas filhas me ensinaram muito. Eu estava indo, talvez eu estava acelerando aos 35, cara, eu estava acelerando assim, o mundo é meu, tudo está dando certo e basta dizer, cara, que eu rompi o cruzado anterior e eu fui ver só agora em 2007. E mesmo gostando de esporte, por que eu não operei? Porque eu não podia parar. Será que isso foi certo? Graças a Deus nos trouxe aqui a posição que nós estamos. Graças a Deus eu vendi a empresa aos 41 anos. Graças a Deus hoje eu posso ter mais tempo para minha família, mais tempo para mim. Eu comecei a meditar, comecei a questionar qual o real propósito. A gente fala muito sobre isso. E o que eu vejo de bacana, Uli, você eu acho que já, bem antes, já sabe bem o seu propósito. A dica que eu te dou como amigo irmão, e pelo que eu te acompanho realmente, é só toma cuidado para você não ir no limite, porque a gente tem a característica de nos desafiar sempre, querer sempre mais e querer sempre excelência, cara. Bacana, não perca isso, mas deixa aquela lâmpadazinha. E aí, pelo que eu vejo dos stories, eu já tinha vindo para os Estados Unidos, eu não tenho tanto contato, eu acho que a sua esposa é muito esse teu balanço, né? Espiritual e mental, então... Com certeza, com certeza. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Marcos Vinícius, para o Leandro Martins aí, são duas pessoas que eu curto muito também e já aprendi demais com eles. Mas aí, Filipão, agora deixa eu te perguntar um pouco aqui. Muita gente, através desse trauma que a gente está vivendo agora, para alguns empresários, eles vão começar a repensar e vão começar a ter uma atitude diferente em relação a tomar risco. Eu acho que a gente vai precisar de lideranças que justamente lembrem que o que tira a gente dessa situação são as pessoas que estão dispostas a assumir risco, né? Como é que você
preparou esse momento aí de vender a empresa? Porque acho que agora essa próxima geração de empresários vai estar muito mais ciente de que um negócio ele é feito ou para ser herdado, se você preparou uma transição para a tua família, ou ele vai ser governado por executivos profissionais, ou você vai vender. Por que você chegou à conclusão de vender? E o que o empresário ele tem que preparar a empresa e os seus colaboradores para esse momento? Isso Perfeito. aí porque eu conheço muitos empresários que eles falam assim, eu tenho medo de vender a empresa e a empresa demitir todo mundo que me ajudou a chegar até aqui e eu acho que vai ser uma punhalada nas costas dessas pessoas. Fala um pouco desses conflitos, de como que se chega nessa decisão de vender e o que na prática a estratégia tem que ser. Perfeito. Eu vou começar pelo fim, cara. Quando você vende, principalmente para um gigante listado em bolsa ou uma multinacional, você não consegue exigir muitas coisas. Mas dos 3 pontos que eu coloquei no papel, e aí era um deal breaker para mim, é que eles não podiam demitir a minha equipe por 2 anos. E a minha equipe era tão boa, cara, que eles aceitaram isso, tá? Eu achei que eles não iriam aceitar, mas eu tinha uma equipe tão boa, pessoas tão melhores que eu nas áreas delas, que eles aceitaram. Então, eu não tive esse medo. Mas vamos lá. Depois, respondendo a tua pergunta, por que eu resolvi vender a empresa? A minha empresa era uma distribuidora. Eu estava no meio da cadeia. Eu comecei a analisar o mercado no mundo e Harvard me abriu muito os olhos para isso. Um professor de estratégia falou para mim, eu apresentei o meu negócio em 2012, ele disse o seguinte, cara, mais cedo ou mais tarde o gigante vem para te engolir. Eu falei, qual é a saída? Se apronte para o gigante casar com você. É melhor o gigante casar com você do que ele te matar. Então, eu já pensava isso, já tinha isso na cabeça desde 2008, que foi o primeiro movimento. Lembra que eu vendi a empresa só em 2016? O primeiro movimento que eu fiz de venda foi antes da crise de 2008, private equities me procuraram. Eu fui capa do investimento do Valor Econômico, falando do crescimento da empresa, e eu tinha 10 fundos de investimento querendo entrar na minha empresa. Naquele momento não era buyout, era compra só de 40%, botando cash-in para a gente crescer. E aí foi a primeira lição, Uli. Ali, quando o advisor entrou na minha empresa e analisou, ele falou, olha, me desculpa, mas vocês não estão preparados, vocês não têm governança, vocês não têm indicadores. Então, é sempre aquilo do copo meio cheio ou meio vazio. Eu tomei aquilo como uma coisa boa, um recado. Vamos começar a preparar. Agora, quando eu comecei a entender o que eu tinha que fazer, eu percebi que eram 5 anos para fazer isso. Criar todos os indicadores, todas as normas de compliance, colocar realmente profissionalismo na empresa e o mais importante, sair um pouco do dia a dia. Porque uma das coisas que eles me disseram foi o seguinte, enquanto a empresa for você, ninguém compra. Porque o dia que você sair, ela morre. Então, assim, eu já dei uma entrevista falando sobre isso, que mais duro que vender é quando você ainda está dentro e já não manda. Você acaba cuidando da estratégia, mas você já não manda tanto. Então, o meu processo foi muito esse. Eu vim ajeitando a empresa. Em 2012, a gente teve a primeira proposta, passamos por uma due diligence da Ernst Young, e lembra que em 2012, o Brasil estava navegando, eu estava com um EBITDA muito grande. Então, naquele momento, eu neguei a proposta deles. Mas outra dica que eu dou para o pessoal, nunca saia totalmente da mesa de negociação. Sempre deixe um link que em algum momento você pode precisar voltar. E ao invés de dizer não para eles, quando eles me ofereceram de comprar, eu pedi 2 anos. Eu pedi 2 anos para ajeitar o negócio em contrato. Então, o que aconteceu? Em 2014, eles voltaram, botaram dessa vez a PwC, a Price, para fazer a due diligence. A due diligence durou 9 meses e eu acabei vendendo a empresa no momento de crise. Mas por quê? Porque esse relacionamento foi criado lá em 2012. Eu não fui também... A gente tem que tomar muito cuidado no momento onde você está muito bem para não ser arrogante. Porque o mundo gira. E a gente está vendo agora, você fala muito disso, nós temos os ciclos. Então, uma frase que eu uso, que meu pai sempre fala, é que não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca acabe. É importante ficar esse recado para as pessoas aqui, que vai acabar. Agora, se prepare para passar por esse período. E aí você me perguntou outra coisa, que eu super concordo com o que você fala. E vem muito da lição da minha família, da sua família. Cash is king.
Eu estava até numa conversa com a Verena, que teve numa live contigo, e ela falou que nesse momento cash is king. Eu falei, desculpa, a todo momento cash is king. Então, assim, eu acho que muito do nosso sucesso... Quando as pessoas esquecem isso, é sinal de que a crise está por vir, né? Exatamente. Meu irmão fala bem isso. Meu irmão fala, cara, quando a bonança está demais, as pessoas se atrofiam, entendeu? Então, eu acho que muito do que me fez esse sucesso, e que eu vejo também do seu, é a gente ter um respeito muito grande pelo dinheiro. É a gente estar sempre com reservas, vivendo abaixo do padrão que a gente pode viver, guardando parte do que a gente recebe, porque é a fábula da formiguinha, que está lá trabalhando e guardando comida, porque o inverno vai vir, cara. Do mesmo jeito que a gente sabe que ele vai acabar, o inverno vai vir. Então, é importante você falar um pouco disso também para o meu pessoal que está aqui, para não parecer que é sempre o Felipe falando da importância de você ter reservas. Com certeza. Vou até falar a situação que eu aprendi, essa história de crise, tá? Uma vez eu acho que eu estava em 2008, aí eu estava falando de crise, de alguma coisa com meu pai, ele falou, meu pai tem 80 anos atualmente, ele falou assim, cara, o Brasil está em crise desde que eu era criança. Tira isso da tua cabeça de que a crise vai acabar um dia. A crise está desde que eu me conheço como gente. Então, olha só, se você tiver num momento bom e todo mundo estiver em crise, você não está em crise. Tudo começa aqui da tua cabeça, tá? E aí a melhor maneira da gente não entrar em crise é justamente não ficando, não deixar de lembrar que existem momentos que o mercado não está às mil maravilhas, que você vai ter que usar a tua reserva de segurança, a tua reserva de emergência. E aí aquelas pessoas que têm mais solidez, elas vão virar caçadores no momento que a gente está vivendo agora. A gente vai esperar a poeira cair, a poeira baixar, a gente vai ver quem realmente tem alguma coisa para oferecer e a gente vai ver um processo de consolidação nos setores muito agressivo. Então, isso aí já é um recado para as pessoas que estão operando short em algumas ações. Cuidado que uma hora ou outra vai sair uma OPA ou vai sair uma questão de fusão e aquisição que pode te dar um prejuízo muito pesado. Então, se for trabalhar nesse tipo de estratégia, por favor, sempre tenha controle de risco. Vamos aqui só pivotar um pouco para essa história de Brasil e Estados Unidos, já que você mora aí nos Estados Unidos, Filipão. Você já fez negócio aí nos Estados Unidos? O que você vê de diferença no ambiente empresarial do americano e do brasileiro? E aí, Perfeito. Se puder chamar a atenção entre as principais qualidades dos dois, eu acho que eu gostaria muito aí de... Beleza, vou passar assim, cara. Eu vou só aproveitar o que você falou, e eu sei que você está falando isso para o teu pessoal também. Vamos lá, gente. Quem não estava esperando essa crise não estava entendendo o jogo. Podia até não esperar o Covid, mas que viria uma crise, viria. Quem não se preparou, pelo amor de Deus, né? Parar um pouco desse mimimi e se colocar como vítima. E a segunda coisa que eu queria deixar, eu tenho falado muito de uma onda do bem, tá, Uli? E as pessoas estão vendo muito aqui, o seu pai com 80, o meu com 78, os dois já tiveram a chance de se conhecer, conversar, meu pai já esteve no apartamento do seu pai. Cara, recado que eu tenho... Esse cara tá falando que tem oportunidade aqui, ó, desculpa. É o Leandrão. Então que existe oportunidade. Esse cara aqui é um dos caras mais sagazes de negócio que eu conheci já na minha vida. A gente vai botar ele para falar com a gente, porque esse cara, ele brinca comigo, Uli, que ele queria muito ir no reunion de Harvard comigo, o Leandro. Eu falo, para quê, cara? Só se for para você dar aula. Eu viajo há 5 anos, eu viajo no verão para a Europa com ele. E aí, eu, minha esposa, ele e a esposa, a Aninha. Cara, eu tenho 15 dias de aula com ele, porque a forma como ele enxerga o mundo, ele tem muita simplicidade na hora de agir e pensar, cara. Muita simplicidade. E aí, cara, um recado, antes de eu responder a diferença aqui do Brasil e Estados Unidos, um recado que eu estou dando para as pessoas, que eu falei contigo, as pessoas estão vendo toda hora você falar, conversei com meu pai, conversei com meu pai. Assim, eu tenho muito falado para as pessoas que nós estamos vivendo alguns problemas. O problema do confinamento, que é um problema ruim, o problema econômico, que pode ser até maior, mas tem um terceiro problema que eu queria deixar aqui para o teu pessoal, que a gente está falando muito do eles. Talvez nós voltemos para a rua e eles vão ficar em casa por 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Eu só queria deixar realmente a dica para a gente incluir um pouco mais o eles, para que a gente esteja também colocando assim, aqui
muito do o que meu pai está pensando disso. Entendeu? É claro que ele está preso em casa e tem que ficar preso em casa. Não estou falando isso, mas eu queria muito, porque há pouco tempo atrás, cara, eram esses eles que a gente excluiu um pouco, que estavam nos direcionando, que nos colocaram nesse rumo que a gente está. Então, assim, eu acho que fica um pouco desse recado daquilo que eu te falei. Nós não precisamos repetir 100% do que os nossos pais fizeram, mas vamos escutá-los, que eles têm uma sabedoria aí, e eu sei que você escuta e eu escuto também, por isso que eu estou querendo falar para todo mundo. Eu não só escuto o meu pai. Assim, hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar com o Zé Luiz. Liguei para um amigo meu de 68 anos, que o cara... Assim, amigo nosso. É, amigo nosso. Que ele, primeiro, é um exemplo para mim, porque ele está casado com a mulher dele há 50 anos. Ou seja, esse cara, ele sabe de alguma coisa muito importante. E, além disso, ele é um grande investidor. Então, assim, a gente tem acesso a várias pessoas com sabedoria, não só do mundo dos negócios, mas de temperamento emocional, como ultrapassar alguns bloqueios da nossa mente. Então, vamos acessar a idade mais experiente, porque eles têm muito para ensinar mesmo. E quando a gente soma a nossa capacidade acadêmica, técnica, com a disposição que a gente tem hoje em dia, com a sabedoria deles, a gente faz uma mistura explosiva ao ponto, assim, de você passar o trator em cima das outras pessoas que estão reclamando, estão focadas no negativo, tá? Obrigado por embasar, cara. A sua boca na internet é muito maior que a minha. Tenho certeza que mais gente vai escutar isso. A gente tem que achar, me ajuda, meu irmão, como trazer a voz deles. Muito difícil a gente trazer meu pai e seu pai para uma live, entendeu? Mas como que a gente vai trazer a voz deles para a nossa discussão? Porque tem muito conhecimento ali. Deixa eu voltar para o tópico que o pessoal deve estar esperando, assim, diferenças do Brasil e dos Estados Unidos. Primeiro, você sabe disso, eu montei até lá atrás o Brasilfobia, quando eu estava testando ainda falar para a câmera, dizendo muito o seguinte: vamos parar de falar que tudo nos Estados Unidos é perfeito e tudo no Brasil é ruim. Isso não existe. Nós temos muitas oportunidades, sim, de negócio no Brasil. Temos muito a melhorar, nós temos muito que melhorar a nossa regulamentação, que atrapalha os empresários. Eu fiquei aí 21 anos, 7 na empresa de engenharia e 14 na empresa da área de saúde, sofrendo com essa burocracia, mas tem oportunidades. Em contrapartida, aqui nos Estados Unidos, tem uma concorrência muito grande. É mais difícil você achar essa brecha. O que te ajuda aqui? O acesso a capital. Só que o acesso a capital, e você já falou sobre isso também, ele é uma via de mão dupla, porque às vezes te atrofia também. Quando você tem um capital muito barato, você fica até certo ponto atrofiado. Qual o exemplo, e aí entrando no seu tópico, que eu quero trazer para o pessoal aqui? Por incrível que pareça, você deve estar por dentro das pesquisas, boa parte dos americanos vivem a 3 semanas de quebrar, porque aqui eles recebem por semana. Então a poupança aqui é muito baixa. Nós que temos a característica da poupança, temos também um hobby em comum de carros legais, a gente sabe que chegando com dinheiro na mão no Brasil para um carro esportivo, a gente consegue melhores condições. Aqui não, cara. Aqui eles criaram na cabeça das pessoas, não importa você ter reserva, o que importa é você ter um crédito bom. Cara, tome cuidado com isso, entendeu? Porque nesse momento, o que adianta? Porque ninguém está emprestando. As pessoas estão falando, os juros nos Estados Unidos caiu, mas os bancos também não querem emprestar porque o risco aumentou. Então as pessoas estão vivendo essa dicotomia de juros mais baixos, só que risco mais alto. E o prêmio que os bancos cobram não é só pelos juros do país, é também pelo risco do momento. Então o que eu quero contextualizar? Faço sim negócio nos Estados Unidos. Aqui, qual é a vantagem de eu estar morando aqui? Eu estou bebendo realmente a água limpa. Eu estou vendo o que está acontecendo no mundo. Eu estou tendo acesso a mais coisas. Agora, menos oportunidades, e aí o próprio Leandro, que já falou aqui, ele fala muito isso para a gente, ele já veio aqui me visitar 2 vezes, e ele fala, Grande, a oportunidade está no Brasil. Grande, eu não vou para aí porque a oportunidade está no Brasil. Então, assim, Uli, é importante deixar para a sua audiência aqui, não achar que os Estados Unidos é essa maravilha. Claro que no momento de crise, o suporte financeiro que ele está dando para as empresas aqui é maior, porque ele tem um fôlego maior, mas não é só maravilha, tá? Tem muita coisa para a gente fazer e eu realmente, por isso eu vou cada 40 dias para o Brasil. Eu acho que a nossa geração tem que mudar isso. Chega de ser o país do futuro. Vamos colocar isso em prática, Uli. Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação aqui em relação a isso que você falou para o meu mercado. Galera,
todo mundo sabe que existe uma burocracia muito grande, existe um engessamento das coisas muito grande. E quando eu percebi que as grandes empresas, as multinacionais, elas têm muito mais vantagens em relação ao pequeno empresário para lidar com essas burocracias, eu entendi que, na verdade, era uma vantagem que as empresas que estão na Bolsa têm em relação ao resto. Porque, assim, a última vez que eu vi, o Bradesco tinha quase 1.000 advogados só para ler diário oficial e entender como aquilo impactava o banco. Um banquinho pequenininho, ele não tem uma estrutura grande o suficiente para pagar esses 1.000 advogados para ler diário oficial. Se existe uma regulamentação para o sistema tributário, para o sistema contábil, e que isso aí exige muita burocracia, as empresas da Bolsa, que já têm uma estrutura, têm acesso a capital mais barato, elas têm uma vantagem em relação às pequenas empresas, as empresas que não têm capital aberto. Ou seja, mesmo num jogo que você se acha prejudicado, existe aquele lado que ele está se favorecendo por aquela situação. E outra coisa, se você precisa de um sócio para botar dinheiro na tua empresa, a última coisa que você precisa é de um sócio, tá? Um sócio, ele tem que entrar com muito mais coisas. Se você está atrás de dinheiro, você não precisa de sócio. O que você acha disso, dessa história do sócio que entra com dinheiro só? Perfeito. Eu já até anotei aqui, para mim, o que tem valor é o smart money, que não é o dinheiro, é o cara que agrega realmente conhecimento. E você falou uma outra coisa aqui, que é importante das empresas grandes que estão na Bolsa, é que quando eu digo que o dinheiro farto, ele te atrapalha pequenas e médias empresas, que não tem ainda, não sabe o que fazer com ele. Essas empresas, é importante também a gente parar de demonizar as empresas grandes. Elas são grandes porque elas são estruturadas. Elas são grandes porque ela tem inteligência dentro dela. Ela sabe o que fazer, ela sabe calcular uma taxa de retorno, ela sabe como... Porque uma das discussões que está tendo muito aqui nos Estados Unidos é que o governo está dando algumas linhas para pequenas e médias empresas. Cara, bacana, mas é um risco danado, porque se você não souber como fazer, você se atrapalha. Agora, é aquela mensagem que você estava dando aí. Esses caras, eles trazem uma inteligência para o negócio. E aí, quando a gente fala de pequenos e médios, eu falo sempre para as pessoas, e eu estou no Harvard Angels, a gente investe em empresas, mas primeiro, a gente não investe em uma empresa que a gente não confie nos gestores. Segundo, primeiro a gente faz com debêntures conversíveis porque a gente não quer tomar o risco. Terceiro, a gente quer uma cadeira no conselho consultivo, entendeu? A gente quer agregar conhecimento, porque se for só o nosso dinheiro, se realmente o empreendedor falar é só o dinheiro, a gente fala, cara, tá errado. Ou ele tá burning cash, ou ele tá realmente burning cash e não sabe o que fazer com o dinheiro dele. Agora, se ele entendeu que precisa de conhecimento, e aí, Uli, assim, uma das coisas que eu digo que eu acertei bastante lá atrás, um pouco antes da sua idade, eu chamei o Luiz Lobão para ser o meu mentor na empresa. Então, ele ficou 3 anos me mentorando e mentorando a empresa. Cara, mudou a cara da minha empresa e eu digo para todo mundo, mudou o Felipe, tá? Porque era um cara com 55 anos mentorando um cara de 32, 33 anos e o mais importante, me mostrando onde estavam todas as pegadinhas. Aonde realmente eu poderia cair, não só no profissional, como no pessoal. Então, é um conselho que eu dou para as pessoas. Busque se aconselhar com pessoas que chegaram aonde você deseja chegar. E aí, às vezes, alguns amigos falavam, pô, você pagou muito caro para ele, foi muito caro. Eu falei, cara, não foi perto do retorno que ele me trouxe. E não foi perto do prejuízo que ele me evitou pela experiência dele. Com certeza, acredito muito nisso aí. Vamos aqui falar um pouco de estratégia, já que é a tua especialidade aí, Felipe. Muitas empresas agora vão ter que repensar a sua estratégia de omnichannel, porque já não dá mais para ficar sem estar no online, né? E aí, nesse último ano aí, desde que a gente conversou, que você começou a trabalhar em cima da internet, o que você percebeu nas maiores oportunidades, principalmente para aquelas empresas que já têm uma presença no offline, que querem ir agressivamente para o online? E antes disso, eu vou explicar só uma coisa, que eu até estava falando com alguma pessoa esses dias, que eu não lembro quem é, que é o seguinte, sabe qual é o grande segredo do online? É você ter um lastro muito forte no offline.
Aquela pessoa que não tem lastro nenhum no offline e ela chega no online, ela vai enrolar, ela vai fingir que dá resultado, mas se ela não deu no offline, ela não vai dar no online só porque tá na moda, né? Me fala um pouco sobre isso aí. Como é que você está vendo essa transição das empresas? Perfeito. O modelo que eu desenvolvi, Uli, no modelo que eu chamo de estratégia Win, ele prioriza o seguinte: toda empresa tem que saber a sua real identidade e ter 3 prioridades. Essas prioridades não são fixas, obviamente. Você resolveu, tira e coloca outra. Como é que eu chego na identidade da empresa e nas 3 prioridades? Eu trabalho hoje com 8 tópicos. E aí é interessante porque da última vez, há um ano atrás, eu trabalhava com 7. Eu trabalho querendo saber quem são seus clientes, quem são seus concorrentes, qual a vantagem competitiva, se a empresa é escalável, se é possível ter receita recorrente, qual é o unmet need, a necessidade do mercado que não é atendida por ninguém, e se é possível criar barreiras de entrada. Esse foi o modelo original que eu aprendi em Harvard, que mudou minha empresa. O que eu fiz a coisa de 10 meses para cá? Cara, eu incluí o 8º ponto, e o 8 é o número que eu gosto, eu nasci dia 8/8, é o número do infinito, e veio a calhar, que é o digital. Hoje, eu já falo o seguinte, as pessoas falam, mas eu faço marketing digital ou convencional? Eu falo, desculpa, não dá mais para você separar. Se a sua empresa não está englobando e não está olhando o digital como um todo, você não está entendendo o jogo, você não está entendendo a brincadeira. As oportunidades que estão aparecendo, o tamanho do potencial que você tem de se comunicar com seus clientes. Hoje eu olho para trás e penso assim, cara, se eu conhecesse, se eu tivesse essas ferramentas, como eu teria feito diferente nos 14 anos tocando a minha empresa? Eu tinha como passar para os meus clientes, que eram os cirurgiões no Brasil, tanta informação bacana de uma forma muito mais barata. Olha as ferramentas que a gente tem hoje. Olha o quanto eu gastava no passado para levar todo mundo para uma base, para fazer treinamento e tal. Como é que eu conseguiria hoje fazer isso online? Como é que eu conseguiria hoje gravar e passar? Então, assim, hoje eu falo para todo mundo, quem não está enxergando as oportunidades, quem não está enxergando, até o Paulo Leal entrou aqui, é um guru do marketing digital também, e ele me ajuda muito, porque ele está no meu mastermind, e ele tem já dado consultoria para várias pessoas dentro do grupo, porque uma das coisas que eu deixei na cabeça de todo mundo foi assim, sério que você ainda não está no online? Sério que você não está pensando nisso? E aí, Uli, assim, não vou tomar muito tempo, mas assim, dando mentoria nas empresas, o online já abriu tantas oportunidades, o online já mudou tanto, a gente conseguiu já dobrar faturamento de empresa em 2 meses. E o mais engraçado é o seguinte, eu costumo dizer que eu não tenho as respostas, eu fui treinado para fazer as perguntas certas e guiar o empreendedor, porque a resposta está dentro dele, ele toca o negócio dele. E sempre quando eu pergunto do online, 90% das vezes não, meu mercado não comporta. Eu falo, calma, tudo bem, você pode até estar certo, você entende, mas vamos trabalhar nisso aqui? E 99% das vezes a gente percebe que tem como usar. Eu estou falando 99% porque 100% é sempre difícil, mas tem como usar, cara. Cara, tu falou uma coisa muito importante que eu tenho observado cada vez mais. Assim, você pode diferenciar rapidamente uma pessoa se ela está fazendo afirmações ou se ela está fazendo perguntas. E a pessoa mais inteligente, ela com certeza está focada em fazer perguntas, porque ela sabe que ela tem que aprender com os outros. Tu falou aí dos 8 tópicos e o pessoal aqui ficou falando, pô, tu falou muito rápido, tem como tu repetir os 8 tópicos, por favor, Filipão? Tenho, mas eu vi que o pessoal já escreveu aí, ó. Se você baixar, até as pessoas que pegaram já colocaram, ó. Tópico 1, cliente. Entender realmente quem são seus clientes, tá? Ele parece fácil, mas não é. Tá? Eu tenho vários exemplos, por exemplo, a mentoria numa loja de carro lá na Intendente Magalhães. Quem é seu cliente? Meu cliente é quem compra carro. Não, não é. O cara que entra na água não é o seu cliente. E vai mais. Concorrente. É importante. Às vezes você acha que concorre com uma pessoa que, na verdade, você não concorre. Ela pode ser um parceiro. Ela pode ser complementar. Terceiro. Eu acho que isso aí é uma grande lição no marketing digital. Principalmente esse marketing que eu faço, que é marketing de autoridade, aqui não existe concorrência. Se o Filipão for do mesmo setor, do mesmo nicho que eu, e ele estiver agregando muito, e você conhecer ele através de mim, agregou eu ter feito isso. Você me vê agora como uma fonte. Olha só, conhecer aquele cara
que é empresário bem-sucedido e está disposto a ajudar as pessoas. Não é concorrência, gente. 1 mais 1 igual a 3 aqui no marketing digital. Desculpa aí 1 mais 1 é igual a 3. É te isso, interromper. total. E pode ir falando de todos. Tá. Terceiro, cara, entenda qual é a sua vantagem competitiva. Você só vai chegar a algum lugar se você tiver uma vantagem competitiva. Entenda como escalar o seu negócio. O online está muito ligado a isso. Quinto, veja se é possível ter receita recorrente. Às vezes é, às vezes não é. Sexto, que eu chamo de unmet need. Unmet need é uma coisa muito difícil. Posso voltar aqui no quinto, Pode, no recorrente? claro, claro. Aqui no Tiuli, existe uma demanda das pessoas por um produto recorrente meu, que seria uma carteira recomendada. E eu tenho muita resistência em fazer isso, porque a minha personalidade, ela quer uma coisa também, que é o seguinte: eu tenho a opção de um dia fechar a porta, passar a chave e não ter nenhum passivo para trás. Ou seja, você tem que entender também o que a tua personalidade ela está trazendo para o negócio. E aquela história, se você acreditar que o teu negócio é só você, você ainda não deu aquele passo de criar uma gestão, uma governança para que outras pessoas assumam esse papel quando você quiser sair de cena. Desculpa Cara, aí. que bacana você ter falado isso, porque eu vejo o Tio Uli, o fenômeno Tio Uli, e eu tenho certeza que um desafio seu é como propagar isso, porque, cara, você nos inspira. Então, assim, é um desafio, mas, meu irmão, tá no início, a gente vai conversar muito sobre isso. A necessidade não atendida do mercado, se você conseguir, pelo menos nas reuniões bimestrais de estratégia, pensar nela, não é fácil. Porque às vezes você acha, eu vou dar isso aqui para o meu cliente. Cuidado, às vezes isso aí não é o que o seu cliente valoriza, ou é muito caro e vai te quebrar. Mas pelo menos fique com aquilo na cabeça, porque o dia que você acha, você vira um unicórnio. Ou você é um gênio como Steve Jobs, que você não procura o que o mercado quer e você cria o que ele deseja. Eu só tenho um dele. Exatamente. E o sétimo, cara, sempre que possível, tente criar barreiras de entrada, seu conhecimento. No meu caso, eu tinha registro na Anvisa. Isso que fez, foi uma das coisas que fez o gigante, quando resolveu ir para o Brasil, ele viu o seguinte: demora 2, 3 anos para registrar uma empresa na Anvisa. É melhor comprar o Felipe. E aí o 8º tópico é o mercado digital. São esses 8 tópicos que eu trabalho, e quem quiser, depois printa. A Silvana já botou aqui em cima os 8 tópicos escritos para o pessoal. Cara, cadê o livro dos 8 tópicos? Aqui eu já estou pensando assim. Tá sendo escrito, cara. Tá sendo escrito e vai para você me ajudar. Tá sendo escrito mesmo. Me explica agora aqui em termos pessoais, bom, como é que tu investe o teu dinheiro? É só em venture capital, renda fixa, você tem uma carteira, você mesmo que toma essas decisões, você tem uma assessoria, como é que funciona isso para você? E aqui eu estou respeitando a tua privacidade, tá? Fica à vontade para abrir só aquilo que você se sentir à vontade. Não, perfeito. Durante muito tempo, o meu dinheiro, ele estava boa parte dentro da minha empresa, que eu dominava, e boa parte muito conservador nos bancos, para eu ter lastro, para mostrar para os bancos que eu tinha lastro para qualquer crise. Então, eu passei muito tempo não me preocupando com isso. Falava o seguinte: eu vou estar ganhando dinheiro aonde eu sou bom, aonde eu entendo. Quando eu vendi a empresa em 2016, mudou, porque realmente entrou mais uma parcela grande de capital e parou, eu deixei de ter a empresa. Então, naquele momento, eu tenho para mim o seguinte, e você está mudando muito isso, eu tenho te acompanhado, eu sigo muito o que eu entendo. O que eu não entendo, eu tenho advisor me ajudando. Não é uma recomendação, pelo contrário, tá? É algo que eu desejo muito entender melhor. Mas você falou uma coisa no início que é muito importante: entenda quem você é. E eu sou um empreendedor, eu gosto das startups, eu gosto de estratégia. Assim como você gosta do mundo financeiro, eu vibro com seu amor, com o tamanho do conteúdo que você põe. As pessoas falam, meus amigos falam, pô, mas aquele teu amigo Tiuli é doido. Eu falei, não, cara, ele gosta, ele se diverte em produzir esse conteúdo de qualidade. Você não pode pensar com a sua cabeça, não é um fardo. Entendeu? É que pra galera que me olha aqui só, que não é minha aluna ainda, é tipo assim, hoje eu já gravei 3 horas de aula, porque eu vou gravando os módulos para as turmas, e aqui, apesar de botar muito conteúdo no aberto, cara, eu faço muito conteúdo no fechado também.
Sim, eu acompanho no seu Close Friends, acompanho tudo. Então, como é que está o meu dinheiro? O que que eu fiz? Eu tenho uma parcela dele em negócio ainda, nas startups que a gente investe. Eu tenho uma sociedade com os americanos numa fábrica em Campinas, tenho ainda uma pequena distribuidora no Rio de Janeiro e estou de olho sempre em oportunidades. Tem uma parte em imóvel. E aí eu peguei a parte líquida e botei na mão de 3 advisors diferentes. Um de um banco forte do Brasil, apenas ainda por uma cabeça antiga de ser private de um banco, de ter vantagens, de ter facilidades de estar morando nos Estados Unidos e ter o serviço do private. Outro num banco suíço, onde eu acredito que o dinheiro está girando. E aí o outro meu advisor que opera XP e BTG para mim e foi quem me iniciou na renda variável mais forte. Mas sendo bem sincero, eu tenho muito um perfil meu de me sentir seguro no que eu conheço. Por exemplo, o Stefano, seu irmão, que é um grande amigo que esteve aqui. Você esteve aqui, mas eu estava no Brasil. O Stefano, a gente conversou aqui 2 vezes na semana que ele veio, há um tempinho atrás. E quando eu comecei no meu escritório aqui, ele falou, não. Meu irmão ensinou, vamos andar. E aí eu fui andar com ele no meu condomínio e ele me ensina bastante sobre imóvel. Entendeu? Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou te escutando muito sobre renda variável, estou escutando muito o Stefano sobre imóveis e estou tentando ajeitar isso. Mas a minha estrutura está mais ou menos assim. Tá? Em renda variável, hoje, a minha parcela ainda é abaixo de 10%, apenas por eu não ter conhecimento. Você, quando investe nessas empresas, você aparece como mentor também ou só como investidor financeiro nessas empresas? Beleza. Agora você até me corrigiu. Quando eu falo de renda variável, essas empresas são renda variável também. Então, na verdade, é uma forma diferente de eu aplicar. Normalmente, eu vou para o conselho consultivo. Eu vou para a área de estratégia. Tá? Eu aprendi também, logo que eu vendi a empresa, eu investi em 2 empresas. Uma não deu certo, e aí eu me penitencio por ter ido para uma área que eu não agregava, e aí eu era só o dinheiro, eu não tinha esse smart money. E a outra até deu certo, mas eu encerrei porque chegou uma hora, eu fui à Suíça negociar contrato, era na área de luxo, de customização de relógio de luxo, até a hora que eu percebi que ali eu não agregava. Então, por característica, eu não me sinto muito tranquilo quando eu não consigo trazer inteligência para o negócio. O que você olha nesse CEO aí dessas empresas que você investe? Qual é a característica pessoal? Warren Buffett fala muito isso, que não adianta querer fazer negócio com uma pessoa sem caráter, porque isso é o essencial. Mas o que você vê em termos de tesão pelo que faz? Porque, assim, se alguém viesse investir no tio Uli, que não tem essa possibilidade, veria, assim, um cara que ele é apaixonado realmente pelo que faz. Eu sou completamente apaixonado pelo meu assunto. Então, eu vejo que isso é uma característica importante, porque eu não ponho tempo no relógio. Se eu estou trabalhando 10, 15, 20 horas, se tiver que virar à noite, eu estou trabalhando, porque eu estou na minha paixão. Falar aqui contigo não é trabalho para mim, é um prazer, eu estou aprendendo. O que você vê nessas pessoas que estão chefiando as empresas que você quer ser sócio? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu te digo só para assim, porque a gente aqui na Bolsa, eu vejo muito isso também nos CEOs, no presidente do conselho das empresas. Só para a gente fazer aqui um paralelo. Tá. O que eu acho, você me corrija se eu estiver errado, que é a diferença. Quando você fala de caráter, quando você vai para uma empresa grande, ele já foi super analisado. Quando você vai para uma startup, não. Então, eu te digo o seguinte, caráter não entra nem na mesa para mim, entendeu? Se o líder não tiver caráter, a gente nem analisa o segundo passo. Então, não é nem um tópico que eu olho. Eu não olho nada se o histórico do cara não é um histórico de caráter. Em passando essa fase, que as empresas maiores já fizeram screening, as empresas em bolsa já estudaram a vida pretérita toda dos seus CEOs, primeira coisa que eu olho no CEO é a capacidade dele de execução. Tá? Eu realmente olho se esse cara tem esse skin in the game, que eu ouço tanto você falar e que eu concordo tanto. Tá? Quando as empresas hoje que eu sou sócio, eu trago o pessoal para partnership. Por quê? Porque, para mim, empresas pequenas e médias, o CEO tem que ter dor de dono. Entendeu? Então, eu prefiro dar sociedade porque a pessoa tem que sentir comigo. Tá? Uma das coisas, talvez, que eu tenha errado no meu negócio
ao ter ficado dono sozinho, é que você carrega um peso muito grande das pessoas te olhando que o ganho é todo seu, e na crise você também está sozinho, entendeu? Na crise, eu tive um ano muito ruim, que foi 2009, pós-crise, que eu cheguei a botar 700 mil reais no meu bolso num mês para fechar as contas. E aí você se sente também muito assim, aquele pessoal fala, cara, é você de um lado e eu do outro. Quando você traz as pessoas para o seu jogo, para o skin in the game, tudo muda, entendeu? Então o que eu olho é exatamente isso. Qual é o comprometimento desse cara? A gente tem no Harvard Angels uma cláusula que diz o seguinte, dedicação total. Não estou questionando quem tem 5, 10, 20 negócios, eu só não quero investir nele. Eu quero investir no negócio da vida daquele garoto, entendeu? Aquilo ali vai mudar a vida dele. Se aquilo ali é mais uma coisa e tudo bem, nós não investimos. Perfeito. Irmão, cara, que conversa gostosa. Eu acho que vai até ficou um gostinho de quero mais. Só que daqui a 2 minutos tem um fenômeno chamado Thiago Nigro, que ele vai botar 200 mil pessoas online. Eu quero ver isso pessoalmente. Também. Antes da gente finalizar, indica aí 3 livros para as pessoas e fala por que desses livros e aí a gente marca aí o segundo encontro. Então tá. Segredo da Mente Milionária, sem dúvida nenhuma, para as pessoas realmente entenderem que é pouco da onde você vem, de tudo isso, e é muito do seu mindset. Pode parecer um lugar comum, mas você tem que moldar o seu mindset. Por causa do tempo, vou falar o segundo, segredo, porque eu acredito muito, e o Flávio Augusto fala isso, não é só acreditar que pensar o bem vai vir. Você tem que fazer por onde. Mas se você não pensar, não adianta. Tá? Cara, o terceiro... Poxa, são tantos livros. Eu olho aqui para o lado, são tantos livros que eu estou vendo, mas... Putz, cara, fica difícil assim, Cara, eu vou falar o livro do Fred que estava aí, do É Possível, que eu acho que as pessoas estão precisando entender um pouco desse balanço da vida que você me perguntou, entendeu? Eu dei no meu mastermind para todos eles. Eu acho que todo mundo está precisando entender isso, como tentar balancear melhor a nossa vida e não ir para os extremos. Eu vou botar o É Possível do Fred. Perfeito, irmão. Fechou com chave de ouro. Quero agradecer muito aí. Esse papo foi muito enriquecedor para mim. Aprendi bastante. E deixa aí já aberto aí para o segundo encontro. Se possível, que ele seja presencial, porque aí você vai sentar aqui do meu lado e a gente vai trocar uma ideia, e vai ter a oportunidade de se ver pessoalmente de novo. Gratidão, irmão. Tô saindo aqui, ó. General, irmão, fica com junto. Deus. Qualquer batalha, é só me chamar. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Gratidão, Uli. É o que eu tenho. Tamo junto, irmão. Um abraço. Muito obrigado, cara. Um abraço. Eu ainda estou aqui até derrubarem a gente. Estou vendo um pouco do que vocês estão falando. Cara, quanta coisa bacana. Vocês viram quem é esse cara? Vocês viram quem é o meu mentor? Que muitos perguntam. Ele, sim, foi o cara que quebrou minhas crenças limitantes. Hoje eu tento quebrar a crença limitante de vários de vocês que estão aqui. Tenha certeza que tudo que eu estou conversando com vocês, esse cara conversou 4 horas no meu escritório do Rio de Janeiro comigo e foi quebrando uma por uma, tá? Quando eu falava, eu não vou para o digital por causa disso, ele fala, por quê? Isso aqui é isso, isso, isso. Eu não vou porque eu não quero fazer isso. Você vê a grandeza do tio Uli, tá? As pessoas conhecem ele como alguém de finanças, mas ele é muito mais que isso. Um ser humano bem bacana, um ser humano que me ajudou a estar aqui com vocês. Se eu estou aqui propagando essa onda do bem, se eu estou aqui passando a minha mensagem, foi porque esse cara, mesmo 11 anos mais novo que eu, teve a hombridade na minha frente e falou, você está errado, você vai fazer sim. Não, vou fazer não, você vai fazer agora. E aí, por último, para encerrar, para acabar com tudo, antes de ir embora, ele pegou o celular no meu escritório, lá em março do ano passado, e falou, para a gente queimar as pontes, para você não ter como recuar, tá aqui, ó, tô ao vivo, vamos falar nós dois agora no ao vivo. E me colocou para falar ao vivo com ele. Esse é o tio Uli, gente. Muito obrigado pela participação. Eu acho que foi... Acho não, tenho a certeza de que foi sensacional. Mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Poxa, total gratidão. Obrigado e vamos seguir na nossa onda do bem, pessoal. Fiquem com Deus aí.